Vamos lá, galera, dando continuidade. Na outra aula a gente discutiu os conceitos de teoria cinética molecular, que é a teoria dos gases ideais. A gente falou sobre as variáveis de estado, que são temperatura, pressão e volume, que elas traduzem para a gente o mundo microscópico para o mundo macroscópico, ou seja, a gente não tem como estudar um mundo microscópico, são muitos, milhares, uma infinidade muito grande de partículas. Uma afinidade, né? Porque é finito, mas é muito grande o número. Então, seria muito complicado estudar essa quantidade de partículas, estudar seu deslocamento, energia cinética. Então, as variáveis de estado, que é pressão, volume e temperatura, vão me trazer essas informações. Eu estou medindo indiretamente o deslocamento, a força e a energia cinética que aquelas partículas têm. Agora a gente vai estudar uma coisa chamada transformações gasosas. Como assim? Um gás ele pode se transformar, ou seja, ele pode aumentar ou diminuir o seu volume, sua pressão ou sua temperatura. A nossa ideia aqui é estudar o que acontece quando essas coisas mudam. Como eu entendo, como eu controlo isso. Porque existem muitas reações que vão ocorrer, por exemplo, as reações que ocorrem à temperatura ambiente, um exemplo da química, ocorre quando a pressão não muda, mas o volume e a temperatura mudam, ou vice-versa. Existem certos processos em que essas variáveis mudam e em que elas não mudam. O que a gente vai estudar aqui é o que acontece no sistema quando essas variáveis mudam. Só para a gente ter uma ideia inicial, por exemplo, vou jogar aqui umas partículas, como sempre a gente fez. Vou medir isso aqui em graus Celsius, que é o mais usual. Ó, se eu aumento a temperatura, eu aumento junto à pressão. Se eu deixo a pressão fixa e aumento a temperatura, eu mudo o volume. Então, de certo modo, há um certo controle de volume, pressão e temperatura. Quando eu para um dado número de moléculas, porque se eu mudar o número de moléculas, isso também muda. Mas inicialmente vamos estudar o que acontece, qual a relação dessa variação de cada um. Se eu variar o volume, o que acontece com temperatura e pressão? Se eu variar a pressão, o que acontece com temperatura e volume? Se eu variar o volume, o que acontece com temperatura e pressão? Então, basicamente é isso. Elas estão ligadas, você vê aqui, que a todo modo, se uma muda, a outra muda. O que a gente vai estudar é por partes. A gente vai estudar o que acontece quando o volume é mantido constante e eu mudo temperatura ou pressão. O que acontece quando eu mantenho a pressão e mudo volume e temperatura. Então a gente tem 3 aulas para estudar esses 3 tipos de transformação, que é chamado isotérmico, isocórico e isobárico. A gente vai começar na próxima aula com a transformação isotérmica. O que acontece quando eu mantenho essa temperatura constante? Então, esse é o tema da nossa próxima aula.